Olá, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda à nossa pré-aula da segunda lição do primeiro trimestre de 2023. A segunda lição traz por título Avivamento no Antigo Testamento. E o objetivo aqui é apresentar a nós alguns avivamentos que ocorreram no Antigo Testamento. Sim, porque tivemos avivamento no Antigo Testamento. Às vezes ficamos com aquela falsa impressão que avivamento é coisa do Novo Testamento. E somente o Novo Testamento relata-nos a respeito de momentos aonde Deus aviva a sua obra. Não, no Antigo Testamento nós também veremos casos de avivamento em que ocorreram a confissão de pecados, arrependimento público, retorno à palavra de Deus, contrição, desejo de agradar a Deus, reforma religiosa e assim por diante. Então nós vamos explorar ao longo desta lição este assunto. Vamos aqui propriamente à introdução da nossa lição. A introdução, ela propõe fazer aqui um panorama apresentativo do que a lição vai tratar. Mas antes eu queria destacar três objetivos aqui. Como eu disse no outro vídeo, toda lição ela vai trazer objetivos específicos. Esses objetivos diz respeito aos tópicos que compõem a lição. Então, por exemplo, o primeiro objetivo é analisar os exemplos de avivamento no Antigo Testamento. E a gente vai ver aqui alguns, como o que ocorreu com Moisés, Samuel e Josias, por exemplo. O segundo objetivo é constatar a importância da confissão dos pecados para que ocorra o avivamento. E, portanto, há uma necessidade de retorno à Bíblia. Sem que haja confissão de pecados, sem que haja arrependimento, não há como ocorrer avivamento. Porque para que o avivamento ocorra, é necessário que a Bíblia seja pregada, é necessário que haja um retorno às Escrituras, um amor às Escrituras. E o terceiro objetivo é desenvolver o aspecto corretivo da palavra de Deus e o perigo do formalismo. Aqui, neste tópico, que portanto será o terceiro, é um alerta que o autor da lição nos dá a fim de mostrar que a gente não pode cair no formalismo. Cuidado com o formalismo. Na verdade, os extremos eles são sempre perigosos. E aqui o formalismo seria um extremo e ele é, portanto, perigoso. E a gente vai tentar observar à luz da lição como que isso ocorre e como que a gente evita todo esse formalismo. Bom, vamos aqui então agora à nossa introdução. O que o autor propõe na introdução? Ele diz: houve momentos em que o povo israelita deixou-se levar por práticas estranhas que provocaram a ira de Deus e consequente punição para a nação. Nós somos sabedores que quando Deus faz uma aliança com o povo de Israel, e esta aliança aparece ali nos 10 mandamentos, uma das cláusulas da aliança é que o povo não podia adorar outros deuses. Lembra aqui que esse conceito de aliança perpassa a ideia de que, de um lado, temos Deus como rei e do outro lado temos Israel como vassalo. As prerrogativas, portanto, caminham da seguinte maneira: se o povo manter a sua fidelidade ao pacto, à aliança, Deus, portanto, manteria a sua fidelidade ao pacto e à aliança. A gente chama isso no Antigo Testamento de teologia da retribuição. A ideia de que se eles fizessem aquilo que era bom, se eles obedecessem a Deus, se eles fossem fiéis à palavra de Deus, se eles não cometessem idolatria, por exemplo, Deus então os abençoaria. Eles seriam bem-sucedidos, eles comeriam o melhor da terra e Deus então os prosperaria. Então, dentro dessa prerrogativa de aliança, o que alguns chamam de tratado de sucerania, nós temos de um lado o rei, que tem as exigências ali do pacto, e do outro lado o estado vassalo, que promete obedecer. Então, particularmente, quando o povo de Israel ele é punido, ele não está sendo punido porque Deus é mau, porque Deus é um déspota, porque Deus é cruel. Ele está sendo punido porque ele não observou, isto é, o povo, a totalidade ali das pessoas,
as prerrogativas concernentes à aliança. Eu gosto de usar um exemplo aqui que é um tanto mais claro. Pense comigo num contrato de aluguel, de locação. Nesse contrato de aluguel, está prescrito ali que a pessoa que está alugando, ela tem que pagar o valor do aluguel todo mês. E caso ela fizer algum tipo de destruição ali, é necessário que ela faça os pequenos reparos e que entregue o apartamento pintado, por exemplo. Agora, se caso ela não cumpre o pagamento do aluguel, isso dá ao proprietário a possibilidade de tirá-la, a possibilidade de pedir que ela saia. E se ela não quiser sair por meios amistosos, amigáveis, o proprietário então pode recorrer à justiça, forçando que a justiça retire ela dali. Então perceba que num contrato de locação, né, de aluguel, nós temos as duas partes. A parte contratante, né, e a parte contratada. Nesse sentido, então, há uma necessidade de que ambos ou ambas as partes elas respeitam as cláusulas do contrato. Particularmente é isso que acontece com a nação. A nação precisava respeitar as partes do contrato. Logo, uma vez que a nação não respeitasse, a nação então ficava à mercê de ser punida como de fato ela foi. Então, no Antigo Testamento, essa ideia constante de Israel flertando com a idolatria, infelizmente, foi um problema que Deus teve que lidar. E ele lida tratando essa nação com os exílios que que a nação sofrerá, como também enviando profetas para que esses profetas chamem a nação à responsabilidade e que perceba a tempo o erro que a nação estava cometendo. Então, nesse sentido, quando a situação ela parecia não ter saída, Deus sempre contava com um homem ou com uma mulher que de maneira humilhante, né, e quebrantada buscava a Deus confessando a sua falha, confessando o seu pecado. Isso ocorre muito no livro de Juízes. Juízes que tem esse ciclo, né, em que o povo peca, Deus envia uma nação para punir o povo se arrepende, clama a Deus, Deus envia o libertador e assim por diante. Esse ciclo que se repete ao longo do livro de Juízes e que é uma ênfase do Antigo Testamento. Quando o povo se humilha, como nós estudamos na aula passada, Deus então ouve do céu, perdoa o seu pecado e também sara a sua terra. Mas havia necessidade desse reconhecimento de falha, de erro, de pecado. E aí então, quando havia um quebrantamento de coração, Deus ouvia a súplica e Deus então derramava ali um avivamento, uma libertação. E aí a gente tem vários registros sobre isso no Antigo Testamento. Muito bem. Vamos aqui então ao primeiro tópico. O primeiro tópico diz o seguinte: panorama dos avivamentos no Antigo Testamento. Primeiro subtópico: o avivamento no tempo de Moisés. Pergunta é: ocorreu um avivamento no tempo de Moisés? Sim, ocorreu. Precisamos lembrar aqui que o povo de Israel, neste tempo, ele se encontrava no Egito em virtude da ida da família de Jacó para o Egito. Você certamente se lembra da história de José, em que José é vendido pelos seus irmãos e José acaba se tornando governador do Egito. E lá José acaba também armando um plano para resistir o período de fome que eles teriam a partir de uma interpretação que ele tem dos sonhos de Faraó. O texto sagrado diz então que José consegue trazer a sua família para o Egito, porque ali certamente teria comida para eles. E eles então vão habitar na terra do Egito. Os anos se passam, a família cresce, já não era uma família muito pequena, então a família de José cresce e se torna ali um grande povo. Só que, conforme o tempo vai passando, o texto bíblico diz que se levanta um governante, um rei, um faraó, que não conhecia José. Os estudiosos aqui, certamente, né, tem batido cabeça aí ao longo do tempo para decifrar quem é, melhor dizendo, esse governante, esse faraó que não conhece José. Nas pesquisas, alguns concluem que, inclusive o John Walton, no livro O Comentário Histórico-Cultural do Antigo Testamento, conclui que, durante um período de tempo,
o Egito ele foi invadido por uma nação chamada Ixo. E essa nação então tomou o Egito e começou a governar o Egito. Acredita-se que esse governante que não conhecia a história de José, porque seria muito estranho como algum governante não conhecia a história de José, o grande feito de José. Então, acredita-se que esse Ixo pode ter sido ou o primeiro governante, tá? E, portanto, esse governante Ixo não conhecia José porque era um governante de fora, o que faria sentido, ou também pode ser que o governante que não conhecia José seja o próximo governante egípcio de fato que havia destituído o governo dos Ixos do poder. Tá? Então aqui fica a dúvida se era um governante Ixo que veio de fora, tá? Ou se era um novo governante que havia conseguido tirar o governante Ixo do poder e, portanto, também não conhecia José ou a história de José. Bom, embora essas sejam as possibilidades, o fato é que a Bíblia diz que esse governante ele não conhece a José e não sabe aquilo que José fez. Em virtude disso, nós temos uma informação no livro de Êxodo que o povo começa a ser escravizado no sentido de ter que trabalhar de maneira forçada. Alguns comentaristas acreditam que isso foi uma obrigação porque os egípcios temeram que os israelitas pudessem se aliar com outros povos, e talvez com os Ixos, né, para poder assumir o poder. Então, uma maneira de impedir que isso acontecesse foi proporcionar aqui trabalhos forçados para impedir que isso ocorresse ali. É nesse tempo, então, de escravidão que o texto bíblico diz que eles vão clamar a Deus, que eles vão suplicar a Deus. E nessa súplica a Deus, Deus vai providenciar um libertador chamado Moisés. Moisés, então, vai receber o comissionamento dele. Enquanto ele pastoreava as ovelhas de seu sogro, o texto sagrado diz que ele avista uma sarça que queima, mas essa sarça ela não se consome. Então Moisés, movido por uma curiosidade, ele se aproxima da sarça. Conforme ele vai se aproximar, há uma voz que é ecoada da sarça. Alguns dizem que aqui nós temos o que é chamado de teofania, que é uma manifestação de Deus, né? Seria teo, de teos, Deus, e fania de manifestação, uma manifestação de Deus. E aí a voz ecoa e diz: olha, Moisés, a terra em que você está é terra santa, então tira a sandália dos pés. Esse texto sempre me chamou a atenção. Por que Moisés não pode se aproximar da sarça sem tirar a sandália dos pés? Várias explicações foram dadas, mas eu gostaria de considerar uma aqui. É a explicação que propõe que no tempo de Moisés, ali no mundo egípcio, que era um povo politeísta, isto é, os politeístas são aqueles povos que adoram vários deuses, tá? Então havia várias divindades no Egito. Um exemplo de povo politeísta hoje são os hindus, ou seja, ali vários indianos. Então eles adoram vários deuses. E uma prática comum no mundo antigo é que toda vez que alguém ia entrar no templo de uma determinada divindade, esta pessoa ela tinha que tirar a sandália dos pés. Inclusive algumas religiões ainda praticam isso, né? Para o fiel, o adorador adentrar no templo da divindade, ele tem que tirar a sandália dos pés. Então, no tempo de Moisés, ali entre os egípcios, havia a prática de tirar a sandália dos pés para adentrar ao templo, tá, da sua divindade. Há uma possibilidade, portanto, que o texto possa estar fazendo referência exatamente a isso. Moisés não pode entrar, né? Deus não permite ele se aproximar sem que ele tire a sandália dos pés. Qual era a proposta aqui? A proposta, quando um adorador entrava no templo da sua divindade, era de reverência. É como se Deus estivesse dizendo: eu quero também reverência. Né? A mesma reverência, né, que as nações pagãs exigem aí, eu quero reverência também. Ou seja, a ideia de que, a ênfase é a ideia de que Moisés não podia se aproximar daquele espaço santo de qualquer maneira, porque Deus não aceitaria. E, portanto, ele tem que tirar as sandálias dos pés. E aí Deus se revela para Moisés como o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e também o Deus de Jacó.
Então, diante dessa visão que Moisés está tendo, Deus esclarece para Moisés que ele será o libertador, que ele vai libertar o povo do Egito, que ele vai arrancar o povo do Egito e que ele queria que Moisés fosse aquele que conduzisse o povo até a terra que mana leite e mel. Então, por intermédio de Moisés, Deus exerceria juízo sobre a nação do Egito, e esses juízos eles se manifestam naquilo que a gente chama, ou daquilo que é conhecido como 10 pragas. É interessante que, como a nação do Egito era uma nação politeísta, então havia divindade para todo canto, e é interessante que os deuses egípcios eles eram zooantropomorfizados. O que é isso? Os deuses egípcios eles mesclavam, às vezes, partes de animais com partes de homens. Tá? Por exemplo, Anubis, por exemplo. Anubis é uma divindade que tinha a cabeça de chacal e o corpo de um ser humano. Então, eles mesclavam partes de animais com partes humanas, né? Diferente, por exemplo, os deuses gregos, eles eram antropomorfizados, eles tinham formas humanas, tá? E os egípcios, os deuses egípcios, é claro que nem todos, mas alguns tinham partes de animais com partes humanas. E aí, as pragas, elas atingem lugares e a base até da sustentação egípcia, como é o próprio Rio Nilo, que eram locais guardados pelas divindades egípcias. É como se houvesse uma espécie de duelo ali entre Deus e as divindades egípcias e Deus fosse o vitorioso, Yahvé, né? Javé fosse o vitorioso. É Deus mostrando aos egípcios a sua soberania, o seu poder, a sua capacidade, a sua força. Bom, e aí então Deus vai resgatar o povo e promover ali um avivamento. O segundo subtópico aqui é o que o autor chama de avivamento no tempo de Samuel. Lembra aqui que isto aparece no capítulo 1, 2 e 3, é claro que não só, o capítulo 7 também. Deus usará o profeta Samuel. Nós somos informados que Samuel será o último juiz, então o livro de Samuel começa e passa no final do período dos juízes, que foi um período absurdamente decadente, né? Um período de imoralidade, promiscuidade, um período onde se flertava frequentemente com a idolatria, não havia uma preocupação absoluta e restrita de separação entre Deus e as divindades, então houve uma mistura ali quando o povo entrou na terra de Canaã. Então Samuel será o último juiz e que nesse sentido vai chamar o povo à responsabilidade. Nós somos informados aqui no começo do livro de Samuel que havia um desprezo pelas coisas de Deus. Isso aparece manifesto principalmente com os filhos de Eli, Ofni e Finéias. Havia um desprezo, havia uma apostasia. Nós somos informados que esses moços mantinham relações sexuais, né, com as mulheres ali. Nós somos informados que eles tomavam na hora do sacrifício a parte que era Deus, a parte que era de Deus e, portanto, a melhor parte. Então, em virtude de todo esse desprezo, toda essa apostasia, o caos religioso, espiritual, moral se estabeleceu sobre a nação de Israel. E, por conta disso, os filisteus aproveitaram isso, por exemplo, para entrar em conflito contra a nação de Israel. Tanto é que em um dado momento eles vão roubar a Arca da Aliança, eles vão tomar a Arca da Aliança. E o que era a Arca da Aliança? A Arca da Aliança era uma caixa feita de madeira de acácia que Deus dá a Moisés como revelação ali quando ele estava no Alto Monte Sinai. E por cima da arca havia uma tampa chamada de propiciatório, onde existia 2 querubins, um de frente para o outro, formando uma peça só, e que Deus se manifestaria em cima daquela tampa da arca. E esta arca deveria estar no Santo dos Santos, que era o local mais santo do tabernáculo, e depois foi o local mais santo do templo. Então eles roubam essa arca, mas Deus acaba punindo os filisteus, e a arca acaba sendo devolvida. Quando Eli recebe a informação, o texto sagrado diz que ele acaba morrendo. Uma moça que está tendo a luz, dando a luz, dá o nome do seu filho de Icabode ou Icabó, foi-se a glória de Deus. É nesse cenário de
moralidade, de crise moral, espiritual e religiosa, que aparece Samuel. Samuel, então, o texto diz no capítulo 3 que Deus se revela a Samuel, que Deus se manifesta ali por causa de Samuel, e no capítulo 7, então, Samuel, de maneira dura, incisiva e extremamente urgente e necessária, Samuel vai chamar a atenção do povo, visto que a idolatria ainda estava presente ali entre aquele povo. Então, no capítulo 7, versículo 2 a 6, Samuel, chama o povo aqui à responsabilidade, conclamando de que esse povo deveria se humilhar, buscar o Senhor, e Deus então daria uma grande vitória como deu. E aí nós temos ali um grande avivamento. E no capítulo 7, versículo 15, diz que julgou Israel todos os dias de sua vida Samuel, porque Deus encontrou um homem ali que estava disposto a ser fiel à sua palavra, que estava disposto a andar conforme o querer de Deus, e Deus então age ali com o resultado glorioso, porque há essa contrição, mais uma vez, há essa confissão de pecados, a esse reconhecimento da falha, a esse reconhecimento do erro. Samuel é alguém diferente. Enquanto o texto bíblico diz que os filhos de Eli, Ofni e Finés estão pecando, Samuel está crescendo diante de Deus. E aqui é um dado muito interessante, né? Aí para sua aplicação. O dado interessante é basicamente o seguinte: o texto sagrado diz que Samuel é criado por Eli, cresce ali, vendo o que os filhos de Eli estão fazendo, mas Samuel não é influenciado, né? E aqui você tem um contraste. Tem gente que ela é influenciada e tem gente que influencia. Deus não te chamou para ser influenciado, Deus não te chamou para ser levado, Deus não te chamou para remar a favor da correnteza. Deus te chamou para influenciar. Então, se a gente pode ver uma marca aqui de um homem que agrada a Deus, de uma mulher que agrada a Deus, esta é a marca. Não seja influenciado, influencie, seja boca de Deus, seja profeta de Deus, seja arauto de Deus, seja atalaia de Deus para a sua geração, assim como Samuel foi. Tenha respeito da sua geração e Deus certamente vai te honrar. Bom, o terceiro subtópico é o avivamento no tempo de Josias. Então, depois do reinado de Ezequias, de Judá e de Manassés, o reinado de Manassés não foi um reinado bom. Ele corrompeu-se, ele caiu em idolatria, ele ergueu altares, inclusive no pátio da casa de Deus. Esse problema de indas e vindas, ela é delicada, né? Ele é delicado no Antigo Testamento, porque eles fazem o certo, vê Deus abençoando, mas o coração mau, corrompido pelo pecado, os inclina à idolatria novamente, né? O que o Paulo diz na sua carta aos Romanos, né? Havendo, né, Deus criado a humanidade, o homem acabou adorando a criatura em lugar do Criador. Então o pecado trouxe a idolatria ao mundo. Se a gente pudesse perguntar quando começa a idolatria começa no Éden, o que o J. Cabil, num livro chamado A Teologia Bíblica e Idolatria, ele chama de egolatria. Adão queria ser semelhante a Deus, e ele acaba adorando a si mesmo. O que ele não sabia é que ele já era semelhante. E aí ele perde, né? Acaba perdendo Éden em virtude disso. Então, voltando aqui, Manassés ergue altares, né? Inclusive, Manassés faz passar seus filhos pelo fogo e Manassés usa práticas ocultistas. E aí, o que planta colhe, a lei da semeadura. Deus, então, ele envia o exército assírio para prender ali e para punir nesse primeiro momento. Só que aí a gente consegue notar a misericórdia de Deus, porque Deus é misericordioso. Lembra que quando Jonas é enviado a Nínive, que era uma nação brutal, cruel, sanguinária, o texto bíblico diz que eles se arrependem lá e Deus não faz o que diz que faria, né? Aqui
Manassés se arrepende. E quando Manassés se arrepende, Deus escuta a oração de Manassés e Deus restitui o seu reino. Isso aparece registrado em 1 Crônicas, capítulo 33, do versículo 11 ao versículo 13. Após a morte de Manassés, seu filho Aminon começa a reinar, não tem um reinado muito bom. Infelizmente, ele acaba também praticando imoralidade diante de Deus. E aí, seus servos o matam e declaram Josias como rei em seu lugar. Levanta-se então o rei Josias, que foi um rei que teve uma preocupação com a lei de Deus. Josias reinou de 640 a.C. a 609 a.C. Então, diante de toda aquela incerteza que estava reinando, porque a maneira como Amon morreu, se eu falei Aminon, desculpe, Amon, a maneira como Amon morreu, toda essa incerteza que estava circulando o reino, agora cai na mão de Josias. E o que Josias faz? Josias faz uma verdadeira reforma espiritual na vida da nação. O que Josias faz? Ele vai derrubar os altares pagãos que estavam ali. Ele vai destruir as imagens e ele vai estender essas medidas a outras cidades. Ele mesmo ficou à frente dessas ações para levar o povo de volta aos pés do Senhor. Para que Deus derrame o avivamento, Deus deseja que alguém tenha a sensibilidade que Josias teve. A sensibilidade de reconhecer: o povo está distante, o povo está longe, o povo se apartou, o povo virou as costas, o povo está pecando contra Deus. Então, quando ele percebe isso, ele diz: a gente precisa urgentemente de uma reforma religiosa. Então, a situação espiritual que a nação estava passando, ela era tão deplorável, ela era tão decadente, que eles haviam perdido o livro da lei no templo. Alguns comentaristas dizem que este livro da lei seria, na verdade, o livro de Deuteronômio. Então a situação era tão deplorável que eles perderam o livro da lei. Como? Se não há lei que os guie, se não há direção a partir do texto, da lei de Deus, como fazer o certo? Como saber o que é fazer o certo? Então, haverá ali, quando há esse encontro do livro da lei, automaticamente isso se torna uma verdade latente agora. Nós estávamos errados e precisamos melhorar. Então isso começa, mas depois isso se intensifica quando o livro da lei ele foi encontrado. E assim Deus ele usa a reforma religiosa, espiritual ali, reforma religiosa, melhor dizendo, que Josias faz para derramar um avivamento sobre o seu povo. Então, é claro que aqui nós temos 3 exemplos. Citamos o exemplo de Moisés, o exemplo de Samuel e o exemplo de Josias. Mas há outros exemplos de avivamento também no Antigo Testamento. Vamos agora para o tópico de número 2. O tópico de número 2 diz assim: confissão de pecados e retorno à palavra de Deus. O primeiro subtópico, o chamado de Neemias. Quem era Neemias? Então, Neemias, ele se achava na função de copeiro na Pérsia durante o reinado de Artaxerxes. Vamos aqui algumas informações. A primeira informação é que Artaxerxes, nós temos 3 Artaxerxes, reis persas que vão receber esse nome. Então a gente está falando aqui do Artaxerxes que reinou, que governou durante 465 a 424 a.C. E Neemias era alguém que exercia a função de copeiro. Essa função era uma função importantíssima, porque era uma função que proporcionava àquele que a tinha uma proximidade muito próxima ao rei. Então Neemias era alguém que estava muito próximo ao rei Artaxerxes. Durante um tempo, o copeiro também era aquele que servia vinho ao rei. Então era uma posição de proximidade e era uma posição de confiança. No mundo antigo não era comum a tentativa de usurpação do trono. Às vezes era feito por alguém de fora e às vezes feito por alguém da própria família. É só você ler o primeiro e o segundo livro de Reis, E você vai saber do que eu estou dizendo. Então essa usurpação não era incomum.
Então, pessoas tentando matar o rei para tomar o poder não era incomum. Por que o copeiro tinha que ser alguém de confiança? Ora, se era ele que colocaria o vinho na mão do rei, se ele não fosse alguém de confiança, ele poderia facilmente envenenar o rei. Às vezes, por parte de um plano armado com outra pessoa, ele poderia envenenar o rei. Então, o copeiro era alguém de extrema confiança porque era ele que dava o vinho na mão do rei. Há também um detalhe aqui a se considerar, embora eu preciso dizer que a gente não tem como afirmar que isso ocorreu com Neemias. Mas geralmente os copeiros eles eram eunucos, portanto castrados. Por quê? Porque os copeiros eles estavam muito próximo do harém do rei. Nesta época não era incomum o rei ter harém. Harém era um local onde vivia várias mulheres e o rei tinha várias mulheres ali à sua disposição. Logo, não era incomum o copeiro ter acesso ao harém. E por conta disso, os copeiros geralmente eles eram eunucos. Embora a gente não tenha como afirmar que Neemias foi eunuco. Nós temos como afirmar que Neemias foi copeiro, mas eunuco nós não temos como afirmar. Sabemos que na época de Neemias o templo já estava reconstruído, porque o templo foi reconstruído com a ida de Zorobabel para Jerusalém para fazer a reconstrução do templo. Aqui nós temos anos depois. Mas os muros da cidade, eles estavam caídos, eles estavam destruídos, eles tinham problemas. Isso porque as cidades no mundo antigo, geralmente elas eram muradas. Era uma maneira de proteger a cidade frente à invasão inimiga. Então, Neemias, sabendo que os muros estavam derribados, caídos, Neemias então resolve ir a Jerusalém, claro, com a autorização do rei, para que ele pudesse erguer os muros da cidade e para que ele pudesse erguer suas portas, que, segundo Neemias capítulo 1, versículo 3, estavam queimadas aí a fogo. E para que ele consiga fazer isso, o texto diz que Neemias orou durante 4 meses com grande lamentação. Aqui nós temos uma lição belíssima de Neemias. Qual é? Neemias não ficou acomodado vendo a situação do seu povo. Neemias poderia simplesmente cruzar os braços. Ele vivia no palácio, ele estava próximo do rei, ele comia do bom e do melhor, porque ele comia a comida do rei, era ele que provava a comida. Ele tinha acesso ali aos melhores manjares do rei, mas Neemias não se conformou com a situação. Né? Ele sabia, inclusive ele é consciente disso, que ir a Jerusalém representaria risco de vida para ele. Ele tinha consciência disso. Mas ele não ficará na Pérsia. Ele vai correr risco de vida para ir a Jerusalém. Por quê? Porque Neemias não se conformou ao ver a sua nação padecendo do jeito que estava, o seu povo em frangalhos do jeito que estava, embora o culto a Deus tivesse voltado, mas a cidade como ela estava, ele não cruzou os braços. Ele saiu da sua zona de conforto, ele saiu do seu comodismo e ele se colocou como intercessor para a nação. Se a gente pode aprender uma lição bela aqui, é essa. A gente não pode se conformar em ver o mal ocorrendo do nosso lado direito, o mal ocorrendo do nosso lado esquerdo, o mal ocorrendo na frente e atrás, e a gente simplesmente cruza os braços e aceita como se isso é normal. Já dizia o sábio certa vez, eu acho que foi o Martin Luther King, que dizia certa vez, o que me incomoda não é o grito dos maus, o que me incomoda é o silêncio dos bons. Ou seja, Neemias então entende, eu vou fazer alguma coisa, eu tenho que interceder pela minha nação. E ele se põe a orar. Mas ele se põe a orar e agir, porque não adianta você orar e não agir. Não adianta você orar e não fizer nada. Tem vezes que a única coisa que podemos fazer é orar. Mas tem vezes que é necessário orar e agir, agir e orar. Então se coloque como alguém que haja, que não veja o mal acontecer e simplesmente cruze os braços. Se você pode fazer e não faz, você está negando ajuda, você está sendo omisso. Então, no segundo subtópico, há uma confissão de pecados, capítulo 1, versículo 6, parte B, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, olha a intercessão dele. Isso me faz lembrar Jó, né? Que intercedia por ele e pelos seus filhos, oferecia sacrifício por ele e pelos seus filhos, que pecamos contra ti e também contra a casa, e também eu e a casa de meu pai pecamos. Então ele está dizendo, olha,
Os filhos de Israel pecaram e eu e minha casa, meu pai, pecamos. Isso é um reconhecimento de pecado, é uma confissão de pecado. Esse é um ponto alto da oração de Neemias. Ele intercede, mas ele também reconhece. Porque essa é a beleza, é a gente reconhecer que nós também somos falhos e também somos carentes e necessitados da graça, da ajuda e da misericórdia de Deus. Então a confissão de pecados, ela é indispensável, ela é completamente necessária para Deus derramar um verdadeiro avivamento. Primeiro eu preciso reconhecer a minha condição. Primeiro eu preciso reconhecer que eu sou pecador e que careço urgentemente da graça de Deus e que careço urgentemente da ajuda de Deus. Eu tenho que reconhecer que eu sou pecador. Lembra aqui de João, lá na primeira epístola. Se eu disser que não tenho pecado, eu sou mentiroso. Então eu peco duas vezes. Eu peco porque eu sou pecador e eu peco porque eu estou me fazendo mentiroso, eu estou mentindo. Então eu preciso reconhecer primeiro o meu pecado. O avivamento produz isso, produz o reconhecimento, o quebrantamento, a contrição, e tudo isso automaticamente produz um desejo de estar mais perto de Deus, um desejo de agradar a Deus. Terceiro subtópico, avivamento pelo ensino. Então, no tempo de Neemias, o ensino da palavra de Deus foi uma marca que precedeu o avivamento. Escute o que eu vou dizer. Não há avivamento sem a palavra de Deus. Não há avivamento sem que o texto bíblico seja pregado com fidelidade. Avivamento é produzido pela pregação da palavra. Porque eu pergunto, como que a pessoa ela vai saber que ela está em pecado se não há pregação? Como que a pessoa vai confessar o seu pecado se ela nem sabe que está em pecado? Isso ela só saberá que está em pecado se houver pregação. Então, sem a palavra não há pregação. É a palavra que produz. Sem a palavra não há avivamento. É a palavra que produz avivamento. Então, o que Neemias fez? Ele mandou que fosse lida a palavra de modo didático, pausadamente, para que o povo entendesse a palavra. Então, quando há essa preocupação que a palavra seja pregada, Deus produz avivamento. E qual foi o resultado? Consequentemente, um poderoso avivamento. Um quebrantamento verdadeiro, houve alegria, houve festa, né, diante da porta das águas ali na praça principal, e Deus iniciou um poderoso avivamento. Porque não há avivamento sem pregação, não há avivamento sem palavra. Então a gente precisa tomar cuidado com isso. O avivamento vem pela palavra. Lembra que a Bíblia diz: fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Seja fiel à palavra, prega a palavra, né? Instrua por meio da palavra e Deus vai avivar a sua obra. Em terceiro lugar, terceiro tópico, avivamento pela palavra de Deus. Aqui o autor vai aprofundar um pouco do que ele comentou no terceiro subtópico do tópico 2. Então, o primeiro subtópico, a palavra de Deus corrige. No Novo Testamento, há um padrão de culto a Deus, de decência e ordem. Como diz o apóstolo Paulo: que faremos, pois, irmãos? Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça tudo isso para edificação. Então veja que o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 14, né, que era uma igreja, eu diria, pneumática, era uma igreja pentecostal, propriamente falando. Né? Era uma igreja onde havia uma infusão de dons espirituais. Né? O problema é que às vezes todo mundo queria profetizar ao mesmo tempo e estava gerando consequentemente uma confusão ali no culto, e Paulo não está proibindo ninguém de profetizar. Paulo está pedindo que haja uma ordem, uma decência ali, mas ele não está proibindo que as pessoas exerçam os dons espirituais. Pelo contrário, em 1 Coríntios 12, Paulo diz que cada um tem um dom que Deus dá de acordo conforme é o seu querer, que o Espírito dá de acordo com o seu querer. Inclusive, Paulo pede que eles busquem os dons. Então, Paulo não podia ser contraditório aqui, proibir que eles usem os dons e, ao mesmo tempo,
orar a Deus para que eles sejam fiéis aqui na busca constante e ininterrupta pelos dons. Então, na verdade, o que Paulo está tentando fazer é colocar ordem aqui. Então, veja que o que marca essa orientação apostólica é o não exibicionismo espiritual ou mero emocionalismo. Essa era a preocupação de Paulo. Não era para um dizer, olha, eu sou mais espiritual que você, olha, eu sou menos espiritual que você. Porque estava havendo dentro da igreja de Corinto dois complexos. O complexo de inferioridade e o complexo de superioridade. O de inferioridade era aqueles que diziam, eu não tenho determinado dom, e aí se sentiam pequenos, se sentiam apequenados. Né? E havia o complexo de superioridade. Do outro lado, o grupo dizia, não, nós somos mais espirituais porque nós temos o dom A e o dom B. Quando Paulo se depara com isso, Paulo diz, está errado. Errado. A igreja ela é um corpo e cada um desempenha uma função específica dentro desse corpo. Então, por mais que o membro seja um membro menor, 1 Coríntios 12, ele é importante para a manutenção e o funcionamento do corpo. Inclusive, Paulo vai dizer, o corpo todo não pode ser olho. Já pensou um olho ambulante andando na rua? Seria completamente esquisito. Então é necessário que haja o olho, mas é necessário que haja o pé, é necessário que haja a orelha, enfim, é necessário que haja os membros para que esse corpo funcione. E Paulo diz, não pode agir assim. Né? Não há espaço dentro da igreja para superioridade e inferioridade. Aí Paulo dirá, o Espírito é quem distribui, o Espírito é quem dá. A beleza está quando esse corpo, de maneira unida, funciona de maneira harmônica. Porque a ideia aqui que Paulo apela, e que não era uma imagem comum, já que no mundo antigo, quando se queria falar de unidade, usava-se a imagem do corpo, não era uma imagem comum, Paulo está dizendo, a beleza da igreja está na unidade. Na unidade e na diversidade. Porque nós temos membros diversos, mas a beleza está na unidade. Então, Paulo está aqui questionando esse exibicionismo. Né? O dom não foi dado para que um se ache melhor ou pior do que o outro. Tá? Então, Deus quer enviar o verdadeiro avivamento, mas é necessário essa consciência, esse quebrantamento e esse senso de urgência e de necessidade. Segundo subtópico aqui, e portanto, o último para que possamos finalizar. Então, cuidado com o formalismo. Se de um lado você tem o problema do exibicionismo, do outro você tem o formalismo. Então, o que o autor quer dizer aqui da lição com formalismo? Ele quer dizer a respeito daquilo que é formal, metódico e rigoroso. É o extremo oposto do mero emocionalismo. É verdade que não é errado nós observarmos regras, preceitos e métodos. No entanto, o formalismo assume uma característica negativa quando o cuidado e o zelo pelo que é formal sobrepõe a necessidade espiritual da igreja. Ou seja, fica algo robótico, fica algo mecânico, fica algo protocolar. É isso que ele está questionando. Então, quando Deus envia o avivamento espiritual, o Espírito Santo ele precisa ter liberdade para agir na igreja. Ou por que não dizer, ele tem liberdade. Quando a gente deixa na mão de Deus para que Deus haja, o Espírito tem liberdade para agir no seio da igreja. Então, nessa liberdade, os dons espirituais, eles atuam com abundância. E há ali uma espécie de atmosfera espiritual. Deus age em favor do seu povo. Abre aspas, aí o autor diz, tudo é feito de acordo com a palavra de Deus para a edificação dos santos. Essa é a finalidade dos dons espirituais. Muito bem, se você está gostando, compartilhe aí e nos ajude. Para que possamos aqui, portanto, finalizar a nossa lição, vamos à conclusão. Na conclusão, o autor diz que os avivamentos no Antigo Testamento sempre vieram como resposta ao quebrantamento espiritual e às orações do povo de Deus. Coloquei isso já aqui para vocês. É necessário essa ação responsiva, quebrantamento, oração, e Deus envia o avivamento. Isso se dava diante de uma situação de calamidade ou decadência espiritual e moral. Estudamos isso na aula passada. Se
Se você não viu a aula passada, te aconselho aí a ver a aula passada, a primeira lição, porque ela vai te ajudar nesse sentido. Que esses avivamentos veterotestamentários, ou seja, que estão ali no Antigo Testamento, nos despertem. Ou seja, a gente tem que olhar para esses avivamentos e tirá-los como exemplo, né? Uma coisa bela da Bíblia é isso. A Bíblia nos ensina com várias histórias. Às vezes com os acertos de homens e mulheres de Deus, às vezes com os erros. Mas quando a gente olha para esses avivamentos, a gente precisa aqui sermos despertados, de fato, a pedir também. Porque o mesmo Deus que agiu no Antigo, age no Novo. E é o mesmo Deus que age hoje. Então, ser despertados para fazer a vontade de Deus nestes tempos de frieza e mornidão espirituais que, infelizmente, estamos vivendo nos dias atuais. Compete a nós, então, orar ao Senhor. Quem derrama avivamento é Deus. Deus é soberano. Deus é soberano. Agora, qual é a nossa função? Cruzar os braços? Não. A nossa função é orar a Deus. A nossa função é clamar a Deus. A nossa função será pedir a Deus que derrame o seu avivamento. Tá bom? Muito bem. Se você gostou desta aula, nos ajude aí, se inscreva no nosso canal, curta o vídeo, compartilhe e certamente você vai estar nos motivando a continuar gravando vídeos aqui para o YouTube e que esta aula possa chegar a mais pessoas. Tá bom? Eu quero te desejar um grande abraço e até a nossa próxima aula.